Caros energéticos, sejam bem-vindos a mais um debate no canal do Vetor Elétrico. A gravação desse vídeo de hoje foi uma aventura que eu contarei para vocês quando a gente tiver um tempinho a mais. Mas antes vamos lembrar também dos likes, dos comentários, não é? Os dedinhos lá, sininho, participação, enfim, inscrição, para que o canal continue valendo, para continuar funcionando, para continuar levando até todo mundo, até vocês, meus energéticos, informações e conhecimento. Pelo menos na área de energia elétrica, não é? Enfim, sejam bem-vindos e vamos lá, né, ao nosso... Aqui hoje parece uma sala de aula, né? Porque nós vamos fazer revisão. Onde é que se faz revisão? Normalmente em sala de aula. Mas aqui a gente já tem essa intimidade, não é? A gente está falando de recursos energéticos desde o início, né? É a nossa função. É lógico que isso é um ambiente onde o assunto é elástico. Já falamos sobre os apagões do Amapá, podemos falar do terceiro, né? O recente agora. Falamos de privatização dos recursos energéticos, do setor elétrico, que a gente tem que ter extremo cuidado, porque é um recurso estratégico para uma nação, para um povo, é a área de energia elétrica, certo? Sem ela a gente não vive, então isso é estratégico, certo? Então o que é preciso para o canal funcionar, continuar funcionando? É o que você deu o dedão lá, né? Comentário, né? Inscrição e sininho, tá bom? Mas vamos lá. Inclusive o fundo, né, da gravação está diferente. Como eu disse para vocês, a gravação desse vídeo de hoje foi uma aventura. Mas vamos lá. Começando a revisão por energia. Os países industrializados, eles utilizam os recursos naturais do planeta, recursos energéticos, para manter o modus vivendi dos seus povos, né? Para manter o modo de vida do povo de países industrializados ou em industrialização, eles utilizam o que o planeta tem, o que Deus natureza colocou aqui para nos receber. O desenvolvimento da nação, então, podia ser avaliado primeiro pelo consumo de energia pelos seus habitantes para qualquer fim, pela facilidade de acesso da população desse país aos serviços de infraestrutura, como saneamento básico, transporte, telecomunicações, água, né? Saneamento básico a gente engloba aí esgoto, água e tal, né? Enfim, ao acesso à infraestrutura, porque nem todos os países do mundo têm, né? Só que mudou o conceito. O planeta tem recursos finitos. Nem todos são infinitos, nem todos são renováveis. Tem os finitos. Só que se acabar os finitos, se acabar não, eles vão acabar. Provavelmente os renováveis, que ora nós consideramos renováveis, também vão acabar. Observe bem, né? Então é o seguinte, o consumo de energia per capita de cada país não significa mais desenvolvimento, pode significar desperdício, pode significar mau uso dos recursos energéticos de um país, dos recursos naturais do planeta. Então isso chama eficiência energética, que será motivo de o vídeo seguinte nosso será sobre eficiência energética antes de a gente passar para recursos energéticos não renováveis. A não ser que aconteça algum fato relevante e a gente coloque, por exemplo, o novo apagão do Amapá, para mim, né, é relevante, porque trata do setor de energia elétrica que está sendo privatizado há muito tempo e agora querem fazer a mesma coisa com a maior empresa, a maior holding de energia elétrica do Brasil, que é a Eletrobras, né? Então a gente precisa dar muita atenção nisso e o grande uso per capita
de energia elétrica não significa mais desenvolvimento de um país. A concentração de energia. A energia, a forma mais fácil de apresentar ao público, a todo mundo, aos energéticos, a nós mesmos, é dizer que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Tanto que a gente compara o fato de um corpo cair, por exemplo, ele fornece trabalho pelo efeito mecânico que ele produz. Pode-se medir, então, a energia avaliando o impacto resultante desta queda. Certo? Há possibilidade de realizar a medição de energia sob algumas formas. Outras são difíceis e quase impossíveis. Por exemplo, é muito complexo a medição da energia que pode dispor um homem ou um animal irracional. O melhor recurso, então, é avaliar a sua capacidade de produzir trabalho. Qual é a capacidade de um homem realizar trabalho? Qual é a capacidade de um animal irracional realizar trabalho? E isso é o conceito de energia, é a capacidade de realizar trabalho. A lei da conservação da energia, como vocês sabem, começou lá com um russo, que teve as ideias, falava nisso, mas Lavoisier pegou e colocou no papel. Que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como a natureza é energia e nós mesmos somos energia, então a lei da conservação da energia acabou assim, que ela não pode ser criada e não pode ser destruída, ela simplesmente é passível de ser transformada em outra forma de energia. Então é impossível que aconteça um fenômeno físico ou químico onde as formas de energia presentes que interagem nesses fenômenos físico ou químico desapareçam ou então apareçam do nada. Elas já existem, só sob algumas formas que podem ser transformadas e que podem interagir. A fonte de energia. A fonte de energia é exatamente aquilo que você encontra na natureza, da forma que a natureza entregou, na forma que a natureza ofereceu ao ser humano, né? Na forma que o Deus natureza criou. Você encontra ali, está ali, a natureza te mostrou e te entregou assim, aquilo é uma fonte de energia. Como é uma nascente de água, não é? Como é uma mina de carvão, como é a própria floresta, é uma fonte de energia, ou seja, é a condição primitiva em que essa energia se apresenta. Quando a energia é de difícil utilização na forma em que ela se encontra, o ser humano transforma ou transfere até que ele possa usá-la adequadamente para as suas necessidades. As formas de energia, nós sabemos que nós temos energia potencial, cinética, né? Nós temos várias formas de energia, e aí nós temos então a energia potencial, é aquela que se encontra armazenada em um corpo, pronta para ser utilizada a qualquer momento, pelos meios adequados, é lógico. Como a água retida em um reservatório, que muita gente chama de lago, mas é um reservatório de uma usina hidroelétrica para acionar suas turbinas. Nesse caso, a quantidade de energia potencial depende essencialmente da massa de água e da altura em que ela se encontra. Ou seja, quanto maior a área, ou melhor, maior o conteúdo, quanto maior o conteúdo de água que existe em um reservatório de uma hidroelétrica e a sua altura, é a sua energia potencial. Que nós podemos descrever, né, vamos descrever aqui três formas de energia potencial, começando pela gravitacional, que é representada pela fórmula mgh, m vezes g, vezes h, onde m é massa, g é aceleração gravitacional e h é altura. Nós temos também a energia. Aqui nós vimos a energia gravitacional, não é isso? Então nós vamos para a elástica.
A energia potencial elástica, que é EP igual a Kx ao quadrado, K vezes X ao quadrado, sobre 2, ou dividido por 2, onde K é a constante eletrostática, representada pela unidade Newton por metro, e X é a deformação da mola, né, dada em metros. Chegamos ao nosso campo, que é a energia potencial elétrica, onde EL, energia potencial elétrica, é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2, dividido por D, onde K é a constante eletrostática e Q1, Q2 são módulos das cargas elétricas e D, a distância que separa Q1 e Q2. Energia cinética, então, é a capacidade de um corpo em movimento realizar trabalho. E a energia mecânica, guardem aí energéticos, é a soma, é o sistema igual à soma da energia cinética e da energia potencial. A energia mecânica é resultante dessa soma. E a energia cinética, então, é aquela que pode realizar trabalho quando um corpo se encontra em movimento. A água que escoa naquele conduto forçado de uma hidrelétrica possui energia cinética e, ao chocar-se com as pás de uma turbina, se transforma em energia mecânica, produz trabalho mecânico. Lembram das fotos, das imagens que nós mostramos para vocês nos vídeos anteriores, das usinas hidrelétricas? Elas têm aqueles tubos descendo, né? Lá de cima da montante, descendo até chegar na casa de força, né? Aquilo são condutos forçados, e lá passa água. E água em queda, vindo do lago, do reservatório, onde a água está em energia potencial, cai no tubo, se transforma em energia cinética e produz trabalho mecânico ao se chocar com as pás das turbinas, fazendo essa turbina girar, e também girar um eixo que está, um gerador que está acoplado no mesmo eixo da turbina. É a transformação de uma forma de energia em outra. A energia cinética é proporcional à massa do corpo em movimento e o quadrado da velocidade da água, desse corpo. Não é? A velocidade da água descendo no tubo, né, ao quadrado, multiplicado pela massa desse corpo em movimento, é igual à energia cinética. Nós temos aí um fluxograma que nós falamos, e não apresentamos o desenho naquela ocasião, porque a forma que nós gravamos o vídeo não dava para apresentar. Mas aí está um fluxograma das formas de energia e como elas são aproveitadas pelo homem. À nossa esquerda nós temos a energia primária, a fonte de energia primária. As fontes primárias contêm a energia na forma cinética e potencial. No meio, nós temos uns retângulos aí representando a fonte intermediária de energia, que contém energia térmica, a energia mecânica e a energia elétrica. À nossa direita, perto da coluna azul, nós temos as fontes de utilização, que misturam as formas, né, de energia utilizadas com os tipos de consumidores. Então, nas fontes primárias nós temos a hidráulica. Na fonte hidráulica nós temos a fonte eólica, a fonte do vento, nós temos os hidrocarbonetos, petróleo e gás natural, e também o carvão mineral, e nós temos outras fontes, aí nas fontes primárias. Nas intermediárias nós temos a elétrica, a mecânica e a térmica. Na fonte de utilização, onde mistura tudo, as fontes, as formas de produzir energia elétrica e os tipos de consumidores, nós temos os transportes. Nós produzimos energia elétrica das fontes primárias passando pelas intermediárias para fornecer energia para os transportes, para as indústrias, para as residências e comércios. Ou seja, a iluminação pública também, entra rua, avenida, praça, casa, comércio, indústria, tudo misturado nessas fontes de utilização e também as perdas. É impossível ainda até hoje encontrar um sistema de energia que não haja perda. Seja por aquecimento, por fricção, seja lá por outro motivo, sempre haverá perda. Então, é considerado nessa fonte de utilização as perdas do sistema elétrico. As fontes primárias ou básicas de energia, nós começamos pelo Sol, que é a nossa principal fonte de energia.
uma infinita usina nuclear, né, que emite imensuráveis blocos energéticos para o espaço, em especial, quer dizer, no nosso caso, para o sistema solar, e ainda mais especial ainda, atingindo diretamente a nossa Terra, onde ela desencadeia poderosas transformações que dão origem à vida, inclusive a nossa, mantém as espécies, né, e delas reaproveitam a essência. Essas poderosas transformações reaproveitam a essência das espécies e da vida, estabelecendo um ciclo natural no qual nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia do átomo, a energia nuclear também é uma energia básica. É um elemento natural que disponibiliza formidável quantidade de energia quando o seu núcleo se divide em cadeia. Isso é fissão, ou se une a outros átomos do mesmo, ou núcleos do mesmo modo. Isso aí se chama fusão. Vários países são extremamente dependentes desse tipo de energia para a produção de energia elétrica. Por quê? Porque eles são desprovidos de fontes hidráulicas e de hidrocarbonetos. Ou seja, um país que não tem fonte hidráulica para produzir energia elétrica, nem hidrocarbonetos, ele fica dependente do átomo, que aí qualquer um pode fazer, né? Teve tecnologia, ou importa tecnologia, vai importar urânio, vai importar césio, né? Para fazer principalmente urânio, né? Para produzir energia elétrica. Como no caso, nós podemos citar aí o Japão, né? Que é dependente da energia do átomo, porque não tem petróleo nem água para produzir eletricidade. Outros países, como os Estados Unidos, têm mais de 100 plantas, apesar de ter água, né? Apesar de ter sol, né? Eles, por motivos econômicos, né? Por motivos políticos, resolveram investir muito em plantas nucleares. A Alemanha também era cheia de planta nuclear e depois passou a criar uma matriz mais verde, ou seja, desativou muitas fontes de energia nuclear para usar vento e o sol, tá certo? É assim que é, digamos, o equilíbrio do mundo. Cada um faz aquilo que lhe é politicamente possível e financeiramente possível, né? Economicamente, que existem muitos interesses aí por trás dessas coisas todas, tá? A nossa matriz é limpa porque utiliza muito a força hidráulica para produzir energia elétrica. Provavelmente é a matriz mais limpa do mundo, eu já falei isso para vocês. O debate mundial, entretanto, se faz exatamente porque traz à tona o esperado esgotamento dessas fontes. A Terra não vai ficar produzindo urânio para sempre, certo? Ela formou, quando lá no início, segundo a teoria do Big Bang, tudo se transformou no universo de hoje através de uma explosão, né, por meio de uma explosão. Aí, lá naquela época, quando a Terra era uma bola de fogo, ela criou, ela transformou os minérios, né, como nós encontramos quando chegamos aqui. E, no caso, o urânio. Ela não vai mais criar o urânio. Então, o urânio é finito. No caso, o urânio e outros materiais radioativos, né, não só o urânio. E apesar de ser considerada uma energia limpa, né, a energia do átomo se depara com um grande problema. Qual é o problema? O problema de armazenamento dos seus resíduos. Porque quando se produz energia elétrica com o átomo, em determinado momento o urânio deixa de ser viável para essa produção. E ele é retirado para colocar outras barras de urânio no reator. E aí o que se faz com o material que restou? Ele ainda está extremamente radioativa, extremamente prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano. E esse é outro problema do uso da energia do átomo. Eu considero que nós temos umas bombas domesticadas. Cada usina nuclear é uma bomba domesticada. Se ela sair do controle, é um perigo. É uma bomba como outra qualquer. É por isso que toda comunidade que tem nuclear por perto, ela tem meios de escape, né, caso aconteça um acidente nuclear, um meio de fuga, e é treinada para isso, certo? Existe esse problema. A energia dos fósseis, os hidrocarbonetos. Ainda nós estamos em plena dependência da supremacia do petróleo.
Os hidrocarbonetos são a base da matriz energética mundial, muito suja, por sinal, muito poluente. Mesmo com a constante e inevitável redução do potencial fóssil, esses combustíveis continuam movimentando as economias das nações do mundo. Muitas fortunas, muitos interesses econômicos e políticos por trás da utilização dos hidrocarbonetos, dos petróleos, né? Do petróleo principalmente, que é derivado do diesel, aí tira tanta, até graxa, óleo lubrificante, graxa lubrificante, tudo é proveniente do petróleo, né? Então há interesses enormes. Os grandes problemas de utilização é a falta de perenidade, porque o petróleo vai acabar. O planeta não está produzindo petróleo assim com a velocidade que o homem gostaria que produzisse, principalmente os ricos que extraem o petróleo e nos vendem, né? Mas o planeta não consegue, não está produzindo petróleo. E polui demais, né, que é o pesadelo de ambientalista, e nós também, que somos a humanidade, né, nós nos preocupamos muito, muito, muito com essa poluição que o petróleo causa. As transformações necessárias para o aproveitamento energético dessas fontes deixam resíduos altamente prejudiciais ao planeta e a nós, seus habitantes, pois são componentes do efeito estufa, causador do aquecimento global. O calor do interior da Terra, que é a energia geotérmica, é o calor existente no núcleo do globo terrestre e constitui um enorme potencial de energia térmica. Fonte inerente ao próprio planeta, a energia geotérmica aproveitável é proveniente de vulcões, geysers e fontes termais. Para quem tem, né? Aqui no Brasil não tem, né? Mas quem tem geysers, tem fontes termais, quem tem vulcões inativos, né? Pode ser que a tecnologia um dia ainda vai fazer com que o homem aproveite a energia de vulcões ativos. Por enquanto é muito perigoso, mas quem tem uma fonte quase inesgotável de energia. A atração entre o Sol, a Lua e a Terra, que causa energia maremotriz, né, que nos fornece energia maremotriz e eólica. Por exemplo, a interação entre os movimentos do planeta, né, da satélite, da estrela, eles produzem as marés dos oceanos e dos rios. O fenômeno ainda é pouco explorado, mas representa uma fonte inesgotável de energia limpa. Por que ainda é inexplorado? Porque a tecnologia se volta muito para a exploração do petróleo, para a dependência das nações, né, do petróleo, para a riqueza que está por trás, interesses políticos e econômicos do petróleo. Então não se volta para o aproveitamento de uma fonte energética que pode ser barata, né? Pode ser barata. Ninguém vai querer cobrar, nem poderá cobrar tão caro pela energia que é fornecida, por exemplo, pelas marés e pelo vento, né? Não está utilizando uma fonte de energia finita, é uma coisa infinita, então não pode ser tão caro. Daí a tecnologia se volta para os recursos energéticos não renováveis como o petróleo. Entre os fenômenos, pela influência desses três elementos, da Terra, né, da Lua e do Sol, pode-se considerar as ondas, os ventos e o gradiente térmico como fontes energéticas. Recursos energéticos renováveis. A tecnologia permite o desenvolvimento de métodos de utilização dos recursos energéticos disponíveis para obtenção de formas de energia aproveitáveis pelo ser humano. Alguns métodos não são totalmente aproveitados, né? Por quê? Motivo: distância, a disponibilização, né? O alcance dessas fontes de energia, né? A possibilidade, enfim, do alcance à fonte, até as técnicas de transformação são atualmente incipientes. Algumas técnicas de transformação ainda são primárias, não alcançaram o nível de desenvolvimento tecnológico suficiente para o aproveitamento total dessas fontes naturais que o planeta nos oferece. E o possível esgotamento de algumas fontes primárias aí que vai obrigar os países, aqueles pelo menos que têm condição, a buscar o aperfeiçoamento de técnicas, né, e dedicarem esforços econômicos e tecnológicos para a descoberta de outros processos na industrialização dos recursos energéticos.
A energia dos combustíveis. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a lenha ainda é um dos combustíveis mais conhecidos. Apesar de, infelizmente, alguns países não contarem mais com esse recurso energético porque desapareceu por vários motivos. Pela derrubada das florestas, porque todo mundo aproveitava. A floresta vai lá, derruba. Aí faz lenha, faz casa e tal. E não replantava, porque se tirasse uma e plantasse duas, ou mesmo que fosse uma, o planeta teria, então, lenha, teria árvore onde não tem mais. Por exemplo, na Europa, né? No Japão, nos Estados Unidos. Aqui nós temos ainda grandes reservas, mas vem sofrendo uma devastação sem tamanho, mesmo tendo uma severa proteção. Se bem que hoje essa severa proteção já não existe mais, porque existe ministro do atual governo que quer passar boiada para queimar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, para a mineração, para plantar soja e para plantar capim para gado comer. Olha só, transformar uma floresta como a floresta amazônica, por exemplo, o pulmão do mundo, em pasto para gado, né? Plantação de soja e para mineração. Fontes renováveis, elas são as consideradas reabastecidas em curto prazo de tempo pela natureza. O tempo para renovação desse é pequeno, e isso garante um aproveitamento constante, né, seguro e confiável. As restrições ficam por conta de algumas fontes renováveis que são constituídas de recursos cujos aproveitamentos e transformações emitem significativos volumes de gás carbônico, o CO2, que é o principal responsável pelo efeito estufa, dor de cabeça para nós, por causa do aquecimento global. Nesse sentido, pode-se observar que nem toda fonte renovável é limpa. E uma observação, vejam só, nem toda fonte não renovável é suja, assim como também nem toda fonte renovável é limpa. Nem toda fonte não renovável é suja, nem toda fonte renovável é limpa. Entre as fontes renováveis nós temos a hidráulica, que é o recurso mais abundante em nosso planeta, tanto que o nosso planeta também é chamado de vez em quando de planeta água. O volume estimado é cerca de 2 bilhões, ou melhor, 1 bilhão 360 milhões de quilômetros cúbicos. Imagina que é isso? 1 bilhão 360 milhões de quilômetros cúbicos, o que recobre 2/3 da superfície do planeta sob forma de oceanos, rios, lagos e calotas polares. A água é encontrada também em aquíferos subterrâneos, tais como o aquífero Guarani, extraordinário manancial localizado no sudeste brasileiro. Nós falamos sudeste brasileiro, mas é a parte brasileira porque ele está sob mais 3 países, certo? O aquífero Guarani. Foi considerado o maior, mas o maior mesmo é o Alter do Chão, que é exclusivamente nacional, fica sobre os estados do Pará, do Amazonas e do Amapá. Ele é menos extenso, a área dele, aparentemente, quando se vê de cima, ele é menos extenso que o aquífero Guarani. No entanto, é mais profundo. O que ele contém hoje de água potável daria para abastecer toda a humanidade durante mais de um século. Imaginem a importância das águas. Imaginem a importância desses aquíferos. E quando eu falei para vocês, privatizar a água é privatizar um bem estratégico, um recurso, um tesouro dos brasileiros, eu falei extremamente sério e extremamente pensando nas fontes de água que nós temos, porque o país que mais tem água potável do planeta é o Brasil, certo? Por isso nós somos visados. Nós temos muita matéria-prima. O nosso país é rico. E nós devemos guardar essa riqueza. É uma das fontes que é utilizada para produzir energia elétrica, ela não contribui com o aquecimento global, tá? com poluição. Ela é limitada a um ciclo natural do planeta, né? Porque pelos efeitos da energia solar e da força da gravidade, a água em forma líquida transforma-se em vapor e se condensa em nuvens e retorna à superfície da Terra sob forma de chuva e de água novamente. É, portanto, um recurso energético renovável. A biomassa, provavelmente, o país que mais tem biomassa no mundo
somos nós. Por quê? Por causa das florestas que nós temos, por causa do agreste, né? Por causa da caatinga, por causa da Mata Atlântica, por causa da floresta amazônica, nós temos muita biomassa. A natureza, ela cria biomassa e não é lixo, como muita gente fala. Às vezes as pessoas vinham, aliás, aqui em casa, limpar o quintal e diziam: onde é que eu jogo o lixo? Eu dizia: que lixo? Não, isso aqui. Não, isso aí não é lixo, isso aí é biomassa. Essa biomassa pode ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica, né? Então, eu sempre falo, isso é coisa minha, que a natureza cria, ela produz, as árvores, por exemplo, uma mangueira, produz 3 vezes mais do que provavelmente seria necessário. Por quê? 3 vezes porque uma dessas partes é para os animais, uma parte para o ser humano e uma parte para ela mesma, porque ela pega o que cai, galho, folha e tudo, e transforma em biomassa. Aquilo que o pessoal diz, coisa podre, lixo, não. Ela está transformando em biomassa para a própria alimentação dela e para a criação das próximas arvorezinhas, né? Que seus frutos vão se transformar. Aqueles frutos que são dela vão se transformar em novas árvores, aproveitando a biomassa. De acordo com a origem, a biomassa pode ser florestal, que madeira principalmente, agrícola, que é soja, arroz, cana-de-açúcar, entre outros, rejeitos urbanos e industriais sólidos ou líquidos, como o lixo. Os derivados obtidos dependem da matéria-prima utilizada, pois o potencial elétrico, potencial energético, aliás, varia de acordo com cada tipo, e da tecnologia de processamento para a disponibilização dos energéticos. Os biocombustíveis são combustíveis de energia de origem biológica, podem ser usados na elétrica e em veículos, carros, caminhões, tratores, de forma integral ou em mistura com outras formas de combustíveis fósseis. Tem origem em resíduos florestais, resultado da degradação natural ou não, na produção vegetal, madeira principalmente, nos produtos agrícolas, milho, soja, cana-de-açúcar, mamona, canola, babaçu, cânhamo, girassol, entre outros. E nos resíduos urbanos e industriais, sólidos ou líquidos, como o lixo. O lixo orgânico também pode ser utilizado para a fabricação de biocombustível. Olha só, o lixo orgânico. São álcoois, ésteres e outros químicos. Os biocombustíveis são obtidos por 2 processos, a gaseificação e a pirólise. No primeiro caso, a gaseificação, os resíduos sólidos sofrem combustão subestequiométrica, que é a combustão realizada com quantidade de oxigênio inferior que seria necessário para uma reação completa, originando biocombustíveis constituídos por monóxido de carbono, metano e hidrogênio. Veja só, na segunda hipótese, na segunda forma, é a pirólise ou carbonização. Os elementos sólidos passam por processo de redução, onde se utiliza agente redutor e calor. Dessa forma, pode-se obter biocombustível sólido, o carvão, por aquecimento líquido, e biocombustível líquido e gasoso por meio de aquecimento rápido. É o primeiro caso que eu falei, é gaseificação, né? Com aquecimento rápido você pode obter biocombustível líquido ou gasoso, né? E através da carbonização ou pirólise você obtém o carvão, que é altamente energético em comparação com a própria madeira, né? Hoje, os mais importantes desses combustíveis são o biogás, o etanol e o biodiesel, mas existem também o bioetanol e o bioéter. Quando eu falo em pirólise, parece uma tecnologia super avançada, lógico, hoje todo mundo conhece, já não é tão avançada, né, em comparação com outras, mas as caieiras, por exemplo, onde se faz carvão, o que é aquilo? É um ambiente fechado, onde você acrescenta calor, o material, o combustível, que é a lenha, e o oxigênio, só que com o oxigênio reduzido, porque se você colocar em queima aberta, com a quantidade normal de oxigênio, você vai obter dessa queima apenas cinza. E o que nós queremos, não. Nós queremos carvão, no caso. Então, você reduz a quantidade de oxigênio. Certo? O biogás é uma das fontes de produção de energia mais favoráveis ao meio ambiente,
Por quê? Sua aplicação permite gases causadores do efeito estufa e contribui com o combate à poluição do solo e dos lençóis freáticos, fato devido à forma de obtenção. Esse gás é obtido de biomassa contida em dejetos urbanos, industriais e agropecuários e esgotos. Veja só. Na Inglaterra tem uma cidade que consegue para 20 casas já a produção de energia elétrica através dos dejetos humanos, de excrementos humanos. Vocês sabem disso já, né? Então você pega o excremento humano e transforma em gás, né? Vamos para um lugar especial, e obtém energia já para 200 residências. Isso é o biogás. E olha aí, dessa forma aí é que se obtém metano. O excremento da vaca, do porco e tal, vai, transforma ali, né, naquele ambiente aberto, faz uma mistura, joga num biodigestor e desse biodigestor sai metano. Contando rápido para vocês uma história, existe um produtor, eu acho que, não sei se é Santa Catarina ou Paraná, que obteve licença da ANEEL para vender energia elétrica. E sabe de onde apareceu? E ele é um produtor independente de energia elétrica e vende energia elétrica. E sabe como isso surgiu? E através de um grande problema que ele tinha, porque ele é criador de porcos. Os dejetos suínos estavam já em tão grande quantidade que estavam alcançando as fontes de água, as nascentes de água, os lençóis freáticos. Era um mau cheiro horrível e insetos, moscas e tantos outros vetores de doenças. Era uma dor de cabeça para esse produtor. Até que apareceu alguém e disse para ele, transforma isso em energia elétrica. Provavelmente ele deve ter pensado que era uma brincadeira. Mas não. O que ele fez? Esse sistema aí que vocês estão vendo. Pegou excremento suíno, jogou tudo em um biodigestor, lógico, construiu um biodigestor, que os chineses utilizam há 5.000 anos, só que era enterrado no chão, né? Faziam as paredes impermeáveis, era um buraco no chão e jogavam inclusive excremento humano e de lá obtinham gás metano. Hoje a tecnologia está mais avançada, o biodigestor não precisa estar enterrado no chão, já é comprado feito, já é comprado pronto para montar. Então esse senhor, criador de suínos, ele obteve enorme quantidade de metano, do metano produziu energia elétrica e hoje vende energia elétrica, ou seja, é mais uma fonte de renda para ele e que acabou com o perigo às fontes, aos lençóis freáticos de água, acabou com o mau cheiro, acabou com a falta de local para colocar os dejetos suínos e acabou com as moscas, acabou com os vetores de doença. Transformou um grande problema em uma grande fonte de lucro. A questão é pensar, existe solução tecnológica. O etanol, álcool derivado de cereais e vegetais. No nosso país aqui é produzido com o etanol, é chamado álcool etílico também, né, produzido através ou por meio de cana-de-açúcar. É utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja, aguardente e vinho, de produtos de limpeza doméstica e na produção de combustíveis para veículos. Apresenta-se na forma de um líquido incolor. Sua fórmula química é C2H2OH. O ponto de fusão do etanol é menos 117 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é 78 graus Celsius. Os grandes produtores de etanol do mundo são Brasil e Estados Unidos. Nós disputamos sempre a primazia, o primeiro lugar na produção de etanol. Só que nós temos uma diferença. Os estadunidenses utilizam alimento para produzir etanol. Por que alimento? Milho. O milho, na verdade, é um produto alimentício no mundo inteiro. Não é? Aqui no Brasil também se utiliza milho e seus derivados como alimento. Nos Estados Unidos, então, a gente pode dizer que utiliza alimento para produzir etanol. E aqui no Brasil a gente não come cana-de-açúcar. A gente faz álcool e faz açúcar. Né? Faz álcool e faz açúcar, ninguém come. Né? E do bagaço nós produzimos energia elétrica. E nós vamos fazer então uma pequena comparação entre a produção do etanol estadunidense e etanol brasileiro. Por exemplo, a redução das emissões de gases de efeito estufa. O etanol dos Estados Unidos reduz apenas 20%.
etanol brasileiro reduz 90% das emissões de gases. O balanço energético. Para cada caloria gasta na produção do etanol de milho americano, ele consegue 1,5 caloria como resultado. Para cada caloria, ele consegue 1,5 caloria no seu etanol. Aqui no Brasil, nós utilizamos, para cada caloria que nós gastamos para produzir o etanol com cana-de-açúcar, nós conseguimos 8 calorias. De 1 caloria, nós transformamos em 8 calorias, certo? O rendimento de litros por hectare. Nos Estados Unidos, são 3.100 litros de etanol por hectare. No Brasil, são 6.500 litros de etanol por hectare. Preço do etanol americano, 56 centavos de dólar. Brasil, 42 centavos de dólar. Ou seja, aqui para nós, o nosso etanol é melhor, mais facilmente mais facilmente fácil, é uma redundância enorme, mas muito mais fácil de produzir, né? Menos poluente. E a nossa matéria-prima é muito mais renovável, não é isso? Porque ela não está tirando, por exemplo, da mesa do brasileiro para produzir etanol, né? Nós plantamos mais, produzimos açúcar, não falta, exportamos muito açúcar, por sinal, e produzimos álcool. Aí um mapa que já deve estar modificado, porque isso muda constantemente, onde está os Estados Unidos na nossa frente. Eles produzem 46% do etanol do mundo com milho, nós estávamos na época produzindo 43%. Há uma disputa em que isso muda, né? Vocês veem que a diferença é muito pouco, isso muda. Normalmente nós estávamos na frente, sempre estivemos na frente durante muito tempo. E facilmente a gente volta, desde que haja uma política voltada para isso, para a produção desse elemento, desse combustível renovável. Para vocês terem uma ideia, a China produz 4%, a Europa inteira produz 3%, os outros países, soma de todos os outros países, 2% e o Canadá, 2%. Nós dominamos realmente. O biodiesel é um combustível natural usado em motores sob qualquer concentração com óleo diesel proveniente de fontes renováveis, que atende às especificações exigidas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Portanto, é combustível renovável e derivado de óleos vegetais, como girassol, mamona, soja, babaçu e outras oleaginosas ou de gorduras animais. O processo químico que produz retira a glicerina do óleo, né? E a glicerina tem utilização, né? Outras fontes renováveis, esse nome foi até modificado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em substituição a fontes alternativas. Começou a chamar de fontes de outras fontes, que a agência deixou cair em desuso. Aliás, é preciso cair em desuso, né? Continua a identificar fontes renováveis e por isso adotamos o termo do título da nossa revisão, que não são as tradicionais, em estado de grande desenvolvimento. Sabe por quê? Porque fontes alternativas dá a impressão, quando você fala alternativa, é como se ela só entrasse em ação quando falta a principal, né? Quando falta a fonte principal, quando ela diminui, quando ela entra em algum período de recesso, quando falta, enfim, quando há uma crise nas outras fontes tradicionais, aí entra a fonte alternativa, mas não é no caso da energia eólica, a energia do sol, a biomassa, a maremotriz, né? Elas não são fontes alternativas, elas são simplesmente fontes de energia renováveis, certo? De acordo com a necessidade mundial e os movimentos criados pela adoção dessas fontes, chamadas de alternativas não é cabível, visto que já são consideradas as fontes de recursos energéticos do futuro próximo, que aliás já chegou. Esse futuro próximo é agora. Pelo equilíbrio do planeta e pelo bem-estar da humanidade, é necessário que a gente utilize essas fontes de energia renováveis. A energia solar vem da nossa maior fonte de energia, não é isso? Quase todas as fontes de energia são formas indiretas de energia solar. Ela pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica para aquecimento de fluidos e ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode também ser convertida em energia elétrica por meio dos efeitos sobre determinados materiais,
como silício, né, por exemplo, como o efeito termoelétrico e o efeito fotovoltaico. As dificuldades técnicas e econômicas ainda impedem o uso direto da energia solar em grande escala. Técnica por quê? Porque ainda o desenvolvimento, a utilização dessa energia ainda é cara comparada com a energia hidráulica, por exemplo. E a econômica, por quê? Porque, como nós já falamos, as tecnologias estão sendo muito mais voltadas ao aproveitamento dos hidrocarbonetos do que das fontes, de recursos renováveis, como a energia solar. Né? A energia das marés foi aquela que nós falamos já, a interação do Sol, da Terra e da Lua, né? Que causa as marés, e daí vem a energia das marés. Ela inclui o aproveitamento das marés, das correntes marítimas, das ondas, da energia térmica e os gradientes de salinidade nos mares e oceanos. Pode ser obtida a partir da energia cinética produzida pela movimentação das águas ou pela energia derivada da diferença do nível do mar entre as marés alta e baixa. Lembra da energia cinética? Energia cinética produzida pelo movimento. Disse para vocês, energia cinética é aquela que pode produzir trabalho através de um corpo em movimento, certo? No caso aí é a água. Segundo a EP, a empresa de pesquisa energética, o total estimado de energia potencial da maré é de 22 mil terawatt-hora por ano, dos quais 200 mil terawatt-hora seriam realmente aproveitáveis aqui no Brasil. Isso aí é um pequeno desenho, uma amostra de uma usina, uma espécie de um tipo de usina, que são vários, usina mareomotriz. O azul é a água, a seta vermelha indica a saída, né? Na verdade, ela não precisa tocar ali, ela precisa só empurrar o ar que vai na frente dela e movimentar essa palheta que está aí misturada com essa seta vermelha. O movimento das ondas é que pressiona o mar, movendo a turbina, e essa turbina, né, vai movimentar um gerador que está acoplado no seu próprio eixo para produzir energia elétrica. Da mesma forma, quando a força da água, quando a onda volta, ela também continua movimentando a turbina através do movimento das palhetas. E lembrem, é igual um carro, quando você vai para frente ou para trás no seu carro, o motor continua girando no sentido horário, da mesma forma como gira em qualquer situação de direção que o carro vá. Você olhando o motor de frente, sentido horário, né? Então, ele não muda. Da mesma forma, as palhetas da turbina também não mudam, seja a água entrando, a água do mar vindo, a onda do mar, com ela voltando. O movimento é o mesmo, daí o gerador gira no mesmo sentido para produzir energia elétrica. A energia geotérmica é aquela desenvolvida no interior da Terra, que pode se transformar em uma das maiores fontes de energia para o futuro, e isso para quem tem. No nosso caso, nós não temos, né? Então nós utilizamos aí o sol, a força dos ventos, utilizamos a biomassa e muito mais a energia da força da água. Quem tem, né? Onde estão localizados isso aí, onde tem o calor existente no interior da rocha, né? É usado para aquecimento da água. A partir da água produzida no calor, utilizado nas usinas termoelétricas, vocês podem, né, o ser humano pode utilizar, né, o calor existente no interior da Terra, sob forma de vapor sob pressão, para movimentar turbinas, movimentar gerador e produzir energia elétrica. Esse é o exemplo de uma termoelétrica a vapor, né, do calor da Terra. A parte vermelha do desenho é extremamente quente, a parte já azulada é onde existe a água em extrema temperatura, extra alta temperatura, produzindo, portanto, vapor sob pressão, que sobe por esse cano vermelho que chega até a central geotérmica, onde gira uma turbina, que gira um gerador, aí é tudo básico, que produz energia elétrica e lança naquelas torrezinhas azuis e alaranjadas aí, mandando para os centros de consumo, né? Ali nós temos uma sonda de exploração, ou seja, que vai até o interior da Terra encontrar a região onde pode-se conseguir água extremamente quente e vapor sob extrema pressão. Energia eólica
para efeito desse nosso estudo, a energia eólica é aquela obtida da energia cinética gerada pela migração das massas de ar provocada pelas diferenças de temperatura existentes na superfície do planeta. Então, o planeta, lógico, não tem as mesmas temperaturas em todas as localidades. Esses gradientes de temperatura que provocam o deslocamento das massas de ar, né, e do vento que chega até nós. Aí voltamos novamente ao conceito de energia cinética, que é a possibilidade de realizar trabalho com um corpo em movimento. Qual é o corpo em movimento? A massa de ar. Então, daí a energia eólica. Esse é o potencial eólico brasileiro, né, provavelmente a 50 metros, né, que foi o primeiro estudo concluído pela empresa de pesquisa energética do Brasil, foi a 50 metros. Hoje nós temos altura de turbina com 120 metros ou mais de altitude. Naturalmente, esses potenciais estabelecidos aí mudarão. Como vocês veem, na região amazônica, nós temos 12,8 gigawatts, a possibilidade de produzir energia elétrica em 12,6 gigawatts através da força do vento. Acontece que, pela altura da medição, existem árvores muitíssimo altas na Amazônia, o que impede o deslocamento efetivo do vento, porque a gente antes precisava de 8 metros por segundo para produzir energia elétrica com uma usina, como turbina eólica. Hoje, com 4 metros por segundo, a gente produz energia elétrica. Provavelmente vamos chegar a menos, né? Em compensação, nós vemos aí no Nordeste 75 gigawatts de possibilidade de produção de energia elétrica com força do vento. Por quê? Porque a Caatinga, as árvores são mais baixas e a proximidade das praias, dos ventos do Oceano Atlântico, são muito maiores. Veja no centro-oeste brasileiro como é baixíssimo, né, porque há depressões. Já no sudeste, no sul, nós temos índices razoáveis para a produção de energia elétrica através da energia eólica. Se os anemômetros fossem colocados, que normalmente são colocados para fazer essa medição e criar esse mapa, tem que ser no mínimo 1 ano, 2 anos, medindo a força do vento para desenhar esse mapa. Se forem colocados a 120 metros ou mais, esse nosso mapa modificará com certeza e aumentará o nosso potencial de energia elétrica através da força da energia eólica. Nós temos aí um parque eólico, nós chamamos de parque eólico. Esse, à nossa esquerda, é um parque eólico offshore. Por que offshore? Porque ele é feito no mar, fora do continente, onde o vento é mais livre, mais constante e provavelmente mais forte. Eu queria chamar a atenção de vocês para as palhetas. Olha aí, hoje nós temos palhetas de 100 metros, ou até mais. Essa estrutura na vertical é a torre, essa estrutura na horizontal é a nacelle, que uma energética de Goiás, assim como outras energéticas e energéticos do país depois perguntaram, eu fiz uma comparação lá atrás, quando eu falei de energia eólica, de uma turbina eólica com um ventilador de mesa. E ela disse como era possível. Como era possível eu fazer essa comparação e se eu poderia mostrar de alguma forma essa comparação que eu fiz. Pois bem, daí eu apresentei então esse vídeo dessa forma que nós estamos fazendo agora, para mostrar qual a semelhança entre uma turbina eólica, como essa da nossa esquerda, com o ventilador de mesa. Prestem atenção, observem bem. Então, tem as palhetas, aí à esquerda, a torre, e na horizontal nós temos a nacelle, onde fica o gerador e o multiplicador de velocidade. Provavelmente ali na ponta está uma biruta, que indica a direção do vento, e o anemômetro, que mede a velocidade do vento. Essa outra gravura, à nossa direita superior, mostra uma pá, né, e um técnico. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que é essa estrutura. Antes de chegar lá o ventilador, nós vamos montar outra turbina. Tá aqui. Olha o tamanho dela. Olha a hélice. Né? Olha o rotor, que começa no centro das 3 hélices e vai para a nacelle. Os técnicos estão sobre a nacelle. É isso que chama nacelle. Guardem bem. Onde fica o gerador e o multiplicador de velocidade, porque as hélices, com o movimento do vento, elas giram a uma velocidade não alta, certo? Mas lá dentro,
o gerador está girando a grande velocidade por causa do multiplicador de velocidade, como se fosse uma caixa de marcha em um carro. E aí nós temos o tamanho, né, dela, de uma turbina eólica, comparando com o tamanho do ser humano. Aqui é um acidente, está queimando a nacelle da turbina do meio, que pode ser por vários motivos, algum problema no aumento da velocidade do vento, né? Muito vento, e provavelmente a turbina não atuou, não teve proteção, porque seguramente 25 metros por segundo ao quadrado é uma velocidade máxima que uma turbina suporta girando. Depois, o mecanismo automático opera e ela entra no chamado posição de bandeira, ou seja, a hélice entra em certa posição que a força do vento não atua sobre ela e não consegue movimentá-la. Só derruba a torre se realmente for um vento muito forte e a estrutura da turbina não aguentar. Aí ela pode cair. Nesse caso pode ter sido sobre velocidade, pode ser também, digamos, um travamento de eixo. Por algum motivo o eixo travou, né, e girou com dificuldade e causou um atrito muito grande, aumentou a temperatura, né, e tirou o isolamento e pegou fogo, aí entrou a helicidade no meio e piorou, e ela veio a cair, está caindo os pedaços, e naturalmente ela vai acabar caindo toda, né? Aí nós temos então a curiosidade dos nossos energéticos e da nossa energética lá de Goiás. Aí da nossa esquerda nós temos uma turbina. Lá no pezinho verde está a cabine, né, onde estão os comandos e onde se recebe a energia que vem lá de cima do gerador e daí sai, faz-se as transformações necessárias e coloca para uso, né? Subindo ainda tem uma parte verde, sobe, é a torre. Lá em cima, as pás, a hélice. No meio delas, o rotor. E atrás, a nacelle, que aliás já está bem diminuída, como eu comentei com vocês, que a tendência é diminuir o tamanho da nacelle. Vamos agora à imagem do meio. Meus energéticos, aí está um ventilador comum, um ventilador de mesa. Então lá onde está o verdinho, onde está segura a nossa turbina eólica, está aí o pezinho do ventilador, onde tem o botãozinho de controle da sua velocidade. Onde está esse adesivo vermelho é a torre, não é? Igual turbina eólica, ventilador. Grudado, colado na torre, no pé, ou melhor, aí onde está o adesivo vermelho do ventilador, está uma estrutura, onde fica o motor do ventilador, que seria comparável à nacelle da turbina eólica. E dentro da grade estão as hélices. Nesse ventilador, se tirar a grade, vai aparecer hélice como aparece na turbina eólica à nossa esquerda. Só que o ventilador tem 6. Por quê? Por que 6? Porque os ventiladores estão voltando a fabricar, eles produzem menos barulho com 6 hélices, certo? O tipo de cortar o vento faz com que ele cause menos barulho, né? Então vejam só como há a semelhança realmente entre uma turbina eólica e ventilador. Qual a diferença? Primeiro que eles são díspares em tamanho. A eólica é muito, muito maior, né? Ou seja, muito maior que o ventilador. E onde está a nacelle na eólica e o motor do ventilador, ocorre o seguinte: no ventilador é o contrário. Recebe energia no motor, onde está nessa estrutura, que movimenta a hélice, que corta o vento e causa ventilação. Recebe energia. Na eólica, inversamente, ela recebe vento e força mecânica através das hélices, que passa pelo multiplicador e que chega no gerador para a produção de energia elétrica e não para gasto. O ventilador gasta energia elétrica, a eólica produz, tá certo? Então é essa a comparação, né? Espero que tenha sido feliz essa comparação, né? Então, meus amigos energéticos, passada a aventura, né, da gravação desse vídeo, que depois eu conto para vocês, muito obrigado pela visita, né, ao canal do Vetor Elétrico, pela participação no nosso debate. Eu espero mais comentários de vocês, espero likes, espero sininho, né,
adoção de sininho, espero comentários mesmo, inscrições, etc. Enfim, vocês sabem muito bem, até mais do que eu, o que é que se faz, o que é que vocês podem fazer, os energéticos podem fazer para que o canal do Vitor Elétrico se mantenha em atividade e continue trazendo informação, muita informação para vocês e conhecimento dentro da área de energia elétrica. Seja através dos recursos energéticos renováveis ou não, seja através dos acontecimentos mundiais e principalmente nacionais. Aquilo que acontece no nosso setor de energia elétrica, no nosso setor de uso, de utilização dos nossos recursos naturais, principalmente os nossos recursos energéticos. Muito obrigado, eu espero por vocês, espero que tenham gostado, tá? Comentem comigo sobre isso. E aliás, é o seguinte, como eu disse, o próximo vídeo será sobre eficiência energética, a não ser que aconteça um fato novo. Eu experimentei, até perguntei já para alguns, sobre o novo apagão do Amapá. A gente pode ir a fundo e saber por que teve esse novo apagão. Foi curto, mas por que ocorreu? Por que está ocorrendo assim? Não é? É necessário que a gente saiba, é necessário que o povo brasileiro saiba, porque nós pagamos por isso. Tá certo? Então, vocês podem dar ideias. A intenção é fazer de eficiência energética, o próximo vídeo, mas pode ser que a gente faça de outro assunto também relevante, mas que seja mais necessário publicar no momento. Eu agradeço a visita de vocês, tá? Sejam sempre bem-vindos, como sempre foram antes, vocês são bem-vindos agora e serão bem-vindos sempre, tá bom? Então, até a próxima terça-feira, até o próximo vídeo, conto com vocês e obrigado.